Não é de hoje que falo sobre como a natureza tem se manifestado diante do ser humano. Asteroides que ameaçam colidir com a Terra e supervulcões são alguns exemplos. Hoje sabemos como alguns vulcões representam um grande perigo para a humanidade. Ou seja, alguns supervulcões seriam capazes de provocar a extinção da raça humana. Como é o caso, por exemplo, do vulcão de Yellowstone nos Estados Unidos. O que está acontecendo em La Palma deve servir como mais um alerta. Alerta que revela o quanto somos frágeis diante da natureza. O vulcão Cumbre Vieja, localizado nas ilhas de La Palma, que é uma das ilhas canárias da Espanha, entrou em erupção no último domingo. E as perguntas que muitas pessoas estão fazendo: até que ponto essa erupção pode ameaçar o Brasil? Até que ponto esse vulcão poderia gerar uma onda gigante, um tsunami que atingiria o Brasil? Esse é o canal Quase Tudo. Seja muito bem-vindo. Alguns supervulcões seriam capazes de provocar a extinção da humanidade, o fim da raça humana. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo. Desse modo, você vai ajudar nosso canal a produzir mais conteúdo aqui no YouTube. Agora, continuando. Nos últimos dias, foi o Brasil que entrou em estado de alerta. O nível amarelo de alerta que foi divulgado pelas autoridades espanholas. Vários meios de comunicação, no Brasil e no exterior, destacaram a notícia sobre a possibilidade do vulcão de La Palma provocar um perigoso tsunami. O vulcão deve permanecer ativo pelos próximos dias. A erupção é a primeira a atingir o arquipélago espanhol em 50 anos. A lava foi lançada a centenas de metros de altura, destruiu pelo menos 100 casas e também a vegetação. 5.000 pessoas, incluindo cerca de 500 turistas, tiveram que deixar a área ao redor do vulcão na ilha de La Palma. O temor, o medo de que a atividade vulcânica em La Palma fosse capaz de gerar tsunamis na costa brasileira aumentou. Sismólogos, geólogos e vulcanólogos passaram a observar e comentar sobre o grande risco de tsunamis chegarem até o Brasil. É claro que o perigo mais imediato está voltado para a população que vive próxima do vulcão de La Palma. Mas, segundo pesquisadores, existem vários estudos que apontam a possibilidade da erupção desse vulcão provocar um tsunami que atingiria o Brasil. E o perigo maior seria para as regiões norte e nordeste do país. Aqui é importante destacar que o vulcão de Cumbre Vieja estava adormecido, sem atividade há mais de 30 anos. Mas, nas últimas semanas, o vulcão de La Palma começou a mostrar sinais de atividade, o que acabou chamando a atenção de vulcanólogos e de outros cientistas. Foi a partir dessa atividade vulcânica que a Espanha elevou para o nível amarelo o alerta de erupção do vulcão Cumbre Vieja. Segundo os especialistas e geólogos, esse nível amarelo corresponde ao nível 2 de possibilidade de uma erupção perigosa. Ou seja, o nível amarelo significa um alerta de risco e que as ações preventivas devem ser tomadas por parte das autoridades e dos cientistas. Esse nível 2 é um alerta para todos, especialmente para que a população fique em estado de vigilância e monitoramento. É bom lembrar que existem 4 níveis de alerta. Depois do amarelo, existe o nível 3, ou nível laranja. Nesse caso, é decretado o alerta máximo. No caso do nível vermelho, o alerta se torna uma emergência, ou seja, uma grande e perigosa erupção está para acontecer a qualquer momento. Como o vulcão de La Palma está localizado no Oceano Atlântico, os tremores provocados pela erupção seriam capazes de gerar um tsunami, ondas gigantes que atingiriam as Américas.
especialmente o Brasil. Cientistas brasileiros e espanhóis e também pesquisadores de universidades federais comentaram sobre o risco de um tsunami atingir o litoral brasileiro. Diante dos sinais de uma erupção vulcânica de grande proporção, as opiniões ficaram um tanto divididas. Para alguns especialistas, as autoridades não devem esperar acontecer. A possibilidade de uma erupção vulcânica em La Palma gerar um tsunami existe, pode acontecer. Ou seja, mesmo que seja uma possibilidade pequena, ela existe e as consequências podem ser desastrosas, especialmente para o Brasil. No entanto, para outros pesquisadores, uma erupção vulcânica de grande proporção é remota, difícil de acontecer. De qualquer modo, depois de muita vigilância, o estado de alerta acabou acontecendo. O vulcão de La Palma entrou em erupção no dia 19 deste mês. O alerta de risco vulcânico foi acionado pelas autoridades espanholas. Segundo informações, cerca de 5.000 pessoas já foram evacuadas da região, mas as autoridades acreditam que o total de pessoas evacuadas pode chegar a 10.000. Algumas informações que chegaram até o momento revelam que foi uma erupção pequena e que os riscos de uma tsunami atingir o Brasil seriam baixos. Ou seja, segundo alguns especialistas, não existe perigo, pelo menos até o momento, da erupção do vulcão de La Palma ameaçar o Brasil. De qualquer maneira, existe sim o risco de uma tsunami. Um risco baixo ou não existe. E nesse ponto, os especialistas concordam. Concordam com a possibilidade de um tsunami. Olha só, mesmo com toda a tecnologia de monitoramento de vulcões, uma grande erupção vulcânica é quase sempre imprevisível. Pode acontecer a qualquer momento. Uma prova disso é que os especialistas sabiam que o vulcão de La Palma estava dando sinais de erupção, mas ninguém imaginava que aconteceria no dia de ontem. Depois de uma pequena erupção, uma outra de maior proporção pode acontecer. E como falei no início do vídeo, existem supervulcões que podem ameaçar o mundo inteiro. O Camp Flegrei fica mais ou menos a 15 km de Nápoles. Sua última erupção teria acontecido no ano de 1538. E por ser um dos maiores e mais perigosos vulcões do mundo, o Camp Flegrei tem sido observado de perto por especialistas e cientistas. E utilizando aqui as palavras do artigo, esse supervulcão está aumentando a sua quantidade de magma e aumento de pressão. E segundo eles, isso sempre acontece antes das grandes erupções. E aqui vale lembrar, cerca de 1,5 milhão de pessoas moram ao redor do Camp Flegrei. Se acontecer de forma brusca, pode ser uma grande tragédia para toda a Europa e, quem sabe, até para parte da humanidade. Não é de hoje que falo sobre esse supervulcão, o supervulcão de Yellowstone. De acordo com os cientistas, esse supervulcão é provavelmente o mais perigoso do mundo. Ele está localizado no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. A explosão de um supervulcão como Yellowstone provocaria uma catástrofe além da nossa imaginação. Mais do que a destruição de parte dos Estados Unidos, os efeitos da erupção ou da explosão do supervulcão de Yellowstone faria que uma grande quantidade de poeira e gases fossem lançados na atmosfera, podendo provocar um inverno vulcânico. O mundo entraria no caos. Sendo assim, vamos continuar aguardando novas informações sobre o vulcão de La Palma. Vamos esperar em Deus que nenhum tsunami atinja o Brasil e que a misericórdia do nosso Senhor esteja conosco. Amém.